fatos e curiosidades sobre Scooby-Doo. E comecamos nossa saga de curiosidades sobre grandes clássicos de nossa infância. Mistérios Five. Originalmente, a série animada seria bastante diferente, incluindo o título e os próprios personagens. Os Mistérios Five seriam 4 jovens: Geoff, Mickey, Kelly e Linda, acompanhados de seu inseparável cachorro Thomas. Eles passariam o dia como estrelas do rock e resolveriam mistérios à noite. Thomas já possuía a personalidade medrosa e atrapalhada de Scooby-Doo e tocaria bongô no grupo musical, mas em vez de ser um dog alemão, Thomas seria um sheepdog. A inspiração. O maior problema de Mistérios Five era o fato de já existir um formato muito parecido em The Archie Show, onde os personagens sempre cantavam uma canção e depois partiam para suas aventuras. Assim, a série teve de ser reformulada. Mantiveram o clima de mistério e pensaram em chamar a série de voz SSS Scared. Quem está com medo? Mas os produtores acharam um nome muito assustador para o público infantil. Enquanto ia para uma reunião, o executivo Fred Silverman escutou no rádio uma versão de Stranger Things The Night em que Frank Sinatra improvisou uma sequência de Do-Be-Do-Be-Do. O trecho ficou na cabeça de Silverman e ele pensou no nome Scooby-Doo. Logo, a série recebeu o nome Scooby-Doo, Where Are You? Scooby-Doo, cadê você? Quando os animadores já tinham um material para trabalhar, decidiram tirar a inspiração dos personagens do sitcom The Many Loves of Dobby Gillis. Dobby era um rapaz alto, loiro e atlético e serviu de inspiração para Fred. Seu melhor amigo, Krebs, foi a base do visual clássico de Salsicha. Talia foi a inspiração para Daphne, enquanto a inteligente e apaixonada por suéteres, Zelda deu origem a Velma. Pânico. A escalação de elenco do primeiro filme do Scooby-Doo foi um prato cheio para os fãs de filmes de terror. Freddie Prinze Jr., que interpretou Fred, atuou em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado ao lado de Sarah Michelle Gellar, que interpretou Daphne. Linda Cardellini, a Velma, já havia aparecido em Mórbido Silêncio, e Matthew Lillard, o Salsicha, foi um dos vilões de Pânico. Vale lembrar que Sarah Michelle Gellar também já apareceu na franquia do Assassino Mascarado. Pânico, aliás, já forneceu diversos nomes para o desenho. David Warner, Liv Arquette, de Pânico 2, e Aiden Panettiere, Pânico 4, fizeram trabalhos de dublagem em O Que Há de Novo, Scooby-Doo. O Pequeno Scooby-Doo e Scooby-Doo e o Rei dos Duendes. Patrick Warburton interpretou o xerife Stone em Scooby-Doo. Mistério, S/A. Acontece que o ator viveu o personagem Steven Stone em Pânico 3, provando que Scooby-Doo é uma grande homenagem ao próprio gênero de terror. Norville Salsicha Billy Rogers Beauregard. É quase um consenso geral que Salsicha é o estereótipo do maconheiro. Existem até mesmo teorias de que ele é o único que enxerga os tais monstros e fantasmas e consegue convencer Scooby, pois o cachorro é muito medroso. Essas visões seriam as alucinações provocadas pelas drogas. Além disso, a constante fome do personagem seria uma forma de Salsicha lidar com a larica provocada pela maconha. Logicamente, os criadores do desenho negam veementemente essas teorias, afirmando que jamais incluiriam esse tipo de conteúdo em uma série infantil. Outra curiosidade é que o dublador do personagem, Casey Kasem, é um fervoroso seguidor do vegetarianismo e sempre se opôs ao fato do Salsicha ser visto comendo carne. Casey abandonou a dublagem quando o Burger King decidiu fazer um comercial com a turma de Scooby-Doo e Salsicha deveria falar sobre os benefícios do hambúrguer. Acontece que, depois do primeiro filme em live action, Salsicha converteu-se ao vegetarianismo e Casey Kasem retornou ao papel sob a condição de que o personagem jamais voltasse a comer carne na animação. Atores como Jim Carrey e Mickey Mears foram considerados para interpretar Salsicha no filme. Scooby-Doo. Ao longo dos anos, diversos integrantes da família Scooby foram apresentados nas inúmeras temporadas da série. Um dos mais famosos, certamente, foi o pequeno Scooby-Doo.
O sobrinho de Scooby-Doo foi apresentado no final dos anos 70 para tentar alavancar os índices de audiência e impedir que a série fosse cancelada. No entanto, em pouco tempo o personagem começou a conquistar uma reputação negativa. Scooby-Doo é um péssimo exemplo para as crianças. Ele é rebelde e independente. Não trabalha com o restante da equipe e mesmo assim consegue resolver os mistérios. Você realmente quer que o personagem seja um exemplo para as crianças copiarem? A resposta do roteirista Mark Evany era essa crítica foi curta e direta. Scooby-Doo fez exatamente o que deveria fazer. Renovou Scooby-Doo por mais uma temporada. Quadrinhos. Os direitos de publicação das histórias em quadrinhos do Scooby-Doo estão nas mãos da DC Comics e os personagens já participaram de uma série de crossovers com os grandes nomes da editora para ajudar a alavancar suas vendas. Mas essa não é a única ligação de Scooby-Doo com o universo dos quadrinhos. Por incrível que pareça, o roteirista do primeiro filme em live action da turma foi ninguém menos que James Gunn, o diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia. Protagonistas. Pelo título, fica mais do que óbvio que Scooby-Doo é o foco das atenções. Apesar de ser Velma responsável pela maior parte das análises e Fred Daphne a força e coragem da equipe, o público gosta mesmo das trapalhadas de Salsicha e Scooby. O protagonismo dos personagens é tão grande, que entre 1980 e 1983, Fred, Daphne e Velma foram tirados da série e as aventuras se focavam apenas em Salsicha e Scooby. Por mais que o público gostasse de ver a dupla, o restante da equipe era importante para consolidar a trama. Assim, os personagens retornaram depois de um longo período na geladeira. Máquina do Mistério. A Máquina do Mistério é o icônico veículo que abriga a turma em suas aventuras pelo mundo. Ela era a van que carregava o equipamento do grupo musical Mystery Kids e foi comprada pelo grupo no quinto episódio da série original. Em 2016, uma mulher decidiu levar a sério a frase dita por Fred: "A Máquina do Mistério está sempre pronta para uma fuga rápida." E iniciou uma perseguição policial a bordo de um veículo customizado. A perseguição durou algumas horas, mas a mulher finalmente foi detida e o veículo apreendido. O reboot. Em 2013, a Warner anunciou que pretende levar a Mistério S. de volta para as telonas em um novo filme em live action. No entanto, os planos acabaram mudando e será criada uma animação para os cinemas. Considerando as críticas dos filmes em live action, parece uma aposta segura produzir uma animação. O filme será dirigido por Tony Cervone, que já esteve no comando de Scooby-Doo Kids, O Mistério do Rock and Roll. A animação chega às telonas em setembro de 2018.